É a altura da revista de imprensa. Hoje é a nossa convidada, a jornalista Isabel Machado. Ela lançou recentemente o livro Isabel I de Inglaterra e o seu médico português. Muito bom dia, bem-vinda à revista de imprensa. Já vamos olhar para o livro, primeiro a imprensa, e começa por destacar esta manhã, quase inevitavelmente, a questão da Grécia. Claro. E segue também esta notícia da descida de rating de Portugal, que queiramos ou não, e apesar de todas as declarações dos responsáveis, as questões acabam por inevitavelmente ser ligadas. A Europa não acredita em Atenas, apesar da vitória do acordo, é o que eu destaco aqui do jornal I. Todos nós vimos estas imagens preocupantes dos últimos dias, com a violência a atingir níveis únicos nos últimos meses, 135 mortos, 45 edifícios incendiados. A verdade é que a Europa exige pelo menos duas condições: uma poupança adicional e que os dois principais partidos cheguem a acordo por escrito de que vão cumprir as metas a que se propõem. E eu penso que isto será extremamente difícil, numa altura em que estamos quase em pré-campanha para as legislativas de abril. O principal partido nas sondagens, o partido de direita, todos os extremos, enfim, a crescerem também nas sondagens. Portanto, há vozes também que defendem o adiamento das eleições. Parece-me isto tudo um bocadinho complicado. A ver, vamos, o que vai suceder. Mas para já esta ideia de que, apesar da decisão do Parlamento grego de domingo, a Europa continua muito cética em relação ao futuro da Grécia. Vamos ter de acompanhar, as notícias são praticamente diárias nessa matéria. Agora, no Diário Económico, o estado das construtoras em Portugal. É verdade, eu destaquei esta notícia que começa, é o editorial precisamente, que começa por falar das vantagens da união das empresas para fazer face à crise. Ainda ontem uma notícia dava conta de que a FDO, uma das principais empresas do setor da construção, abriu falência. Isto é dramático, são 220 milhões de euros de dívida acumulada, lançando para a rua, enfim, muitas centenas de trabalhadores. E a questão é esta: o setor da construção, um dos grandes pilares da economia portuguesa, está neste momento a perder 10 empresas por dia. É absolutamente dramático. É absolutamente dramático. E percebe-se quando há contenção da despesa que as construtoras sejam agora praticamente as principais vítimas, ou as vítimas imediatas. Exatamente, não há crédito, não há projetos, portanto resta-lhes olhar para o exterior, e aqui o editorial também a esse respeito volta a referir que aí sim a União talvez, enfim, possa dar alguma resposta, alguma luz ao fundo do túnel. Mas para uma situação para estas situações, vai olhando alguma saída para o que está a acontecer, quer na Grécia, quer em Portugal, sendo as situações ainda diferentes? Sim, eu sou uma otimista e eu acredito que a Grécia vai manter-se no euro, eu acredito. Se não se mantiver no euro, pode ter um efeito positivo ou negativo para Portugal. Isso resta-nos também esperar, porque se for uma saída muito catastrófica para a própria União Europeia, haverá naturalmente a necessidade de dar a mão a Portugal, não deixando que um segundo país abandone a zona euro. Portanto, tudo depende muito também de nós. Temos sido elogiados ainda recentemente, ainda há dias houve declarações nesse sentido, responsáveis europeus, e eu acredito que Portugal vai conseguir manter-se no euro e vai conseguir dar a volta a esta crise. A ver, seguimos para outro destaque que a Isabel Machado faz, agora no Diário de Notícias. É uma das manchetes: o Parlamento ordena a auditoria aos milhões gastos com o BPN. Mais uma vez o BPN merece destaque. Exatamente. O meu comentário é: mais vale tarde que nunca. A decisão, e já é tarde. É muito tarde. A decisão, apesar de tardia, é fundamental. Portanto, o Parlamento vai aqui, pelos vistos, acompanhar a vontade do PCP numa resolução para que o Tribunal de Contas faça uma auditoria a estas contas, saber, afinal, quanto dinheiro, ninguém sabe
quanto dinheiro é que o Estado português já injetou no BPN e também no BPP. É outra das indicações do Partido Comunista Português que a maioria irá provavelmente aprovar hoje. Outra ideia também que não é nova, mas do Bloco de Esquerda, que avança com uma questão ainda mais vasta, que seria a constituição no Parlamento de uma comissão de inquérito para avaliar todos estes dinheiros que são nossos, dinheiros públicos, que têm sido... Parece-me uma boa iniciativa. Parece uma excelente iniciativa. Muito bem. A decisão poderá ser tomada hoje no Parlamento. Agora, avançamos para uma outra questão, muito polémica também, pelo menos por alguns portugueses, e que tem a ver com a questão do acordo ortográfico. Mais uma vez, há dúvidas. Como é que olha para a questão? Gosta do acordo? Eu gosto de algumas partes do acordo. Isto é do Jornal Público, eu destaquei aqui, movimento de oposição ao acordo ortográfico cresce em várias frentes. Eu sou da área das línguas e, portanto, sei que as línguas são entidades vivas. E nunca estaria contra um acordo, porque nós ainda escreveríamos com PH, o F e entre outras coisas. Acho que a língua tem que evoluir. Mas há coisas que me parecem... A questão é que está... É que há muitas personalidades que não gostam da ideia da língua estar a evoluir por decreto e não pela evolução normal dos seus utilizadores. Exatamente. Por decreto, temos aqui alguns excessos que são excessos e que são muito prejudiciais para a língua, porque eu penso que daqui a uns anos, ou já, as pessoas não saberão ler. Por exemplo, eu concordo que se tirem as vogais totalmente mudas, ou seja, o ótimo, de facto não precisa lá do P, portanto já está acentuado graficamente no O, mas palavras em que uma consoante muda, olha, por exemplo, perspectiva, se tira o C, uma vez que a palavra tem a sílaba tónica no T, esse C tinha ali uma função, que era abrir a vogal anterior, perspectiva. Sem o C fica perspectiva. Daqui, e como estas há muitos casos que eu acho absolutamente aberrantes e acho um ataque à língua portuguesa. Portanto, fala-se aqui na ideia, há uma petição a ser levada hoje mesmo ao Parlamento por um cidadão. Assinaria essa petição? Assinaria. Escreve já ao abrigo do acordo ortográfico? Por incrível que pareça, eu não escrevo ao abrigo do acordo ortográfico, até porque não o conheço todo, mas o meu livro, que é editado já este ano, está todo escrito ao abrigo do acordo ortográfico, não deixa de ser estranho. E não lhe faz impressão olhar para o livro impresso? Faz alguma. Eu teria escolhido a grafia antiga, mas... Seguiu-se esta, aliás, mas parece que é uma inevitabilidade. Há este caso de Vasco Graça Moura, que já ordenou que no CCB se escreverá ainda da forma antiga. Como é que olha para essa decisão? Olho com alguma simpatia, devo dizer, pela coragem. Ele poderá fazê-lo para já. Acho que e tem continuado a fazer. Haverá consequências mais tarde. Há aqui um limite, mas eu gosto sempre das pessoas que assumem aquilo em que acreditam com coragem. Ele fê-lo, inegavelmente. Mesmo arriscando-se a ser um irredutível gaulês. Bom, para já está de facto a escrever com a grafia antiga. Ainda no público há uma questão mais preocupante, muito se tem falado, não chove, a seca... É já um problema em Portugal, não é? A seca é já um problema em Portugal, nós gostamos muito destes dias de sol, mas a verdade é que, segundo diz aqui o público, 76% do país já está em seca moderada, sendo que 11% em seca severa. Quer dizer, a juntar a isto tudo, era tudo o que nós não precisávamos, era ter agora uma seca. A ministra Assunção Cristas está confiante de que a chuva apareça. Parece que nos próximos dias se vai continuar esta situação de tempo frio e seco, o que já lhe mereceu críticas do anterior titular da pasta, António Serrano, que diz que é preciso mais do que apenas esperar que chova, são precisas medidas. Eu deixo aqui a atenção para esta questão da seca, porque o setor agrícola já está a ser afetado. Isso é que é importante também salientar. Isabel Machado, uma última nota na imprensa desta manhã para os desportivos. Também os jornalistas falam disso, mas os desportivos, obviamente, em grandes manchetes com o novo homem do Sporting, acompanha o fenómeno do futebol.
quase nada. Quase nada. Qualquer Mas forma, mesmo assim o assunto é incontornável hoje, o assunto é incontornável, com a perplexidade que causou ontem, até ao próprio, eventualmente, mas as notícias de contactos entre Sapinto, entre o Domingos Paciência e o Futebol Clube do Porto poderão justificar esta saída intempestiva. Resta-me, enfim, sei pouco comentar sobre futebol, mas resta-me esperar então que Sapinto consiga levantar este clube, que tem imensa pena que esteja em quarto lugar. É um dos grandes clubes tradicionais portugueses. É sportinguista, já disse que não tem muito interesse, mas o coração bate mais para... O coração bate um bocadinho para o Sporting. Isabel Machado, vamos olhar para este livro, Isabel I de Inglaterra e o seu médico português. Onde é que acaba a realidade e começa a ficção? Conte-nos lá, como é que surge? Bem, Isabel I, evidentemente que existe, portanto, os grandes acontecimentos históricos são todos reais. Esta figura do médico português, que é fascinante e que eu acho que quase nenhum de nós sabe, eu só me vinha a perceber disso ao longo da pesquisa. Porque existiu esse médico português na corte de Isabel I? Existiu. Este médico é um homem do Crato, um alentejano, que é judeu, portanto foge à Inquisição e vai à procura de melhores condições de vida, acaba em Inglaterra, junto de uma comunidade de judeus portugueses muito bem posicionados e muito bem vistos junto das esferas de poder em Inglaterra. Ele é um homem muito ambicioso, tudo isto é verdade, casa também com uma senhora judia, portuguesa, e tem muito sucesso, começa a ser notado pelas pessoas próximas da corte. Ele vai começando a ter várias funções, para além de médico. É importante referir que este português foi o primeiro físico residente, o primeiro médico residente, numa grande instituição hospitalar de Londres, o São Bartolomeu, o Hospital São Bartolomeu, que ainda existe, que ainda funciona, e foi um português, de facto, a primeira pessoa. Ele tinha boas credenciais da Universidade de Coimbra e de Salamanca. Depois ele aproxima-se a alguns favoritos e homens fortes da corte de Isabel I, e na altura da perda da independência de Portugal, ou quando ele passa também, ele e outros portugueses, a funcionarem como informadores da corte inglesa, porque Portugal e Inglaterra vão ter aqui um inimigo comum, que é Filipe II. Portugal estava em vias de perder a sua independência e a hegemonia espanhola muito pouco interessava a Inglaterra, que era uma nação protestante. A rainha Isabel, sem marido, ainda por cima, uma decisão própria muito controversa na altura, precisava de toda a informação que pudesse, portanto os caminhos vão cada vez mais aproximar-se, e ela acaba por nomeá-lo médico-chefe, seu médico pessoal na corte. Tudo isto é verdade. Ele vai desenvolver também uma relação muito próxima com a rainha, pela sua cultura, pela forma sedutora como fala. Ela é uma mulher que aprecia esse jogo da sedução, a inteligência, a cultura do médico, que é, ainda por cima, um excelente médico também. Ele foi muito maltratado. Em Inglaterra há uma grande tragédia aqui, mas isso... Há que ler. A Isabel Machado deixou-se apaixonar por estas personagens. Agora a ideia é que os leitores também se apaixonem pela história. Isabel Machado, muito obrigada por ter vindo à revista de imprensa. Parabéns por esta obra, Isabel I de Inglaterra e o seu médico português. Nós vamos voltar às 11 para uma síntese da informação, logo a seguir, a opinião pública. Até já.